Aí, pessoal, estamos de volta, né, com noções de lógica, parte 2, ok? Noções de lógica e fluxograma. Acho que a gente vai colocar tudo agora, né, nessa segunda aula, nessa parte 2, na verdade. Só relembrando o que a gente falou aqui, né, na última aula, a gente começou a falar sobre proposição, iniciamos lá definindo, né, na verdade, o que era uma proposição para vocês. Então, é todo conjunto de símbolos ou palavras que exprime, no caso, né, expressa um pensamento com sentido completo, ok? E aí falamos sobre o valor lógico de uma proposição, pode ser verdadeiro, pode ser falso, ok? Falamos sobre negação de uma proposição, falamos sobre o que é uma conjunção, usando o conectivo e, né, a disjunção, conectivo ou, e a disjunção exclusiva, que é usando o ou duas vezes, ok? Passei para vocês darem uma olhada aí na página 7, né? Está no mundo conectivos lógicos e o direito. Então, espero que vocês tenham dado uma lida para a gente continuar aí o nosso conteúdo. Beleza, pessoal? Então, seguindo aí agora na página 8 do material de vocês, né? Vocês vão estar acompanhando aí. A gente tem o conceito de quantificação, certo? Então, bora lá. São vários símbolos matemáticos que vários deles, na verdade, todos eles praticamente a gente já falou, ok? Mas a gente vai estar revendo ele aqui rapidinho, ok, pessoal? Então, para quantificar elementos na matemática, usamos símbolos, né, que são chamados quantificadores, ok? Então, bora considerar a expressão x mais 6 igual a 9. Observe que nessa expressão aqui a gente tem uma variável x e o valor lógico dela pode ser verdadeiro ou falso, não é isso? Dependerá muito de quê? Do valor que vai ser atribuído para x. Ela só vai ter valor verdadeiro se o valor de x for 3. Para qualquer outro valor de x, essa proposição, essa expressão, na verdade, ela vai ser falsa, ok? Então, orações que contêm variáveis são denominadas sentenças abertas, ok? Tais orações, elas não são proposições, porque o seu valor lógico ele é discutível. Então, essa aqui é uma expressão aberta que tem um valor lógico discutível, ok? Vai depender do valor do x para se tornar ou não uma proposição, ok? Então, o valor lógico dela é discutível, a gente chama isso de proposição aberta. No entanto, podemos transformá-la em uma proposição, ok? Atribuindo o valor da variável. Então, se eu colocar aqui o 3, ela se torna uma proposição com sentido completo. 3 mais 6 é 9. E aí ela tem um valor lógico. Qual é o valor lógico? Verdadeiro. Se no lugar do x eu colocar 5, 5 mais 6 não é igual a 9. Entendeu? Então ela é uma proposição com valor lógico que falso. Tranquilo, pessoal, até aí. Então, bora lá. Quantificador universal. Quantificador universal, pessoal, a gente já colocou no quadro em outras aulas, certo? É esse Azinho aqui de cabeça para baixo. Ele tem alguns significados. A gente pode ler como qualquer que seja, para todo ou para cada, certo? Assim são verdadeiras as seguintes proposições. Observe. Para todo x pertencente a R, x mais 1 é maior que x, ok? Então, isso aqui é uma proposição. Eu posso ler também. Para todo x, qualquer que seja x, para cada x, e por aí vai, certo? Então, lê-se qualquer que seja x pertencente a R, tem-se x mais 1 maior que x, ok? Bora lá, uma outra proposição. Qualquer que seja x pertencente a R, x quadrado menos 9 é igual a x mais 3 vezes x menos 3, certo? Também a gente tem aqui esse símbolozinho para todo, para cada, né, qualquer que seja, que a gente vê sempre na matemática, vocês precisam fixar o significado deles, tá bom? Continuando aqui, seja A, o conjunto com os elementos 2, 4, 6, 8 e 9, e a expressão P de x, x é par, note que P de x é simplesmente uma sentença aberta, certo? Então, ela é desprovida de valor lógico, verdadeiro ou falso. Ela não tem valor lógico, é uma sentença aberta, certo? Entretanto, a sentença aberta P de x seguida do símbolo qualquer que seja, ou seja, se eu escrever
Qualquer que seja x pertencente a A, tal que x é par, torna-se uma proposição. E, portanto, qual o valor dela? É falso, porque eu tenho um 9 aqui, não é isso? Que é ímpar. Então, para todo x pertencente a A, x é par? Não, porque eu tenho um 9 que é ímpar, então é uma proposição com valor lógico que falso. Então, de novo, somente x é par é uma sentença aberta, não é uma proposição. Agora, se eu usar esse quantificador para todo x pertencente a A, tal que x é par, aí sim eu tenho uma proposição, e nesse caso, essa proposição, o valor lógico dela é falso. Ok, pessoal? Então, continuando aqui em cima, né, continua, né, o que a gente estava falando, quantificador existencial. Quando esse quantificador ele é indicado pelo símbolo ES1, a gente já falou também em sala de aula, né, que significa existe ou existe pelo menos um, algum ou existe um. Tem todos esses significados, ok? Dessa forma, quando eu escrevo, ó, existe x pertencente a R, tal que x mais 4 é igual a 9. Ok? Observe que eu tenho uma proposição aqui, ok? Existe um número real x, tal que x mais 4 é igual a 9. Essa proposição é verdadeira, porque de fato existe um x, tal que x mais 4 é igual a 9. Assim, dado uma sentença aberta P de x em um conjunto A, o símbolo esse Ezinho, né, virado ao contrário, ele é referente à variável x, representa uma operação lógica que transforma uma sentença aberta P de x em uma proposição verdadeira. Então, esses quantificadores eles vão transformar sentenças abertas em proposições. Ok, pessoal? E, no caso, essa proposição verdadeira ou falsa, conforme P de x exprima ou não a condição possível do conjunto A, como a gente deu exemplo lá na situação do 9, que não era um número par, ok? Então, negação de proposições. Para efetuarmos a negação de conjunções, disjunções e preposições com quantificadores, realizamos as regras da lei de Morgan. Essas leis de Morgan, pessoal, a gente falou lá em noções de conjuntos também, ok? Então, observe, negação de uma conjunção. Negar que duas proposições são ao mesmo tempo verdadeiras equivale a afirmar que pelo menos uma delas é falsa. Por exemplo, a negação da proposição Ana é médica e professora é o quê? É você negar a primeira, Ana é médica, e você negar a segunda. E trocar o conectivo. Observe, aqui é o i, certo? É uma conjunção. A gente troca por ou, que é uma disjunção. Certo, pessoal? Então, ó, Ana é médica e professora. Como é que eu nego isso? Ana não é médica ou não é professora. Beleza? Então, negação de P e Q é igual a negação de P ou negação de Q. Observe que o material aqui, pessoal, cometeu um equívoco, tá bom? Tá faltando o não aqui antes do P e o não aqui antes do Q. Na verdade, a lei de Morgan diz que negar P e Q equivale a negar P ou negar Q, certo? Então, consertem aí nas anotações de vocês. Então, lá a gente falou da negação da conjunção. Como é que a gente nega a disjunção? Negar que pelo menos uma de duas proposições é verdadeira equivale a afirmar que ambas são falsas, certo? Por exemplo, a negação da proposição Marcelo é músico ou atleta é Marcelo não é músico e não é atleta. Observe, Marcelo é músico ou atleta. Marcelo não é músico e não é atleta. Observe, eu neguei a primeira, Marcelo é músico, eu neguei, Marcelo não é músico. Marcelo é atleta, eu neguei, Marcelo não é atleta. E troquei o ou, tá bom? A disjunção pelo e da conjunção, ok? Então, a negação de P ou Q é a mesma coisa que negar P e negar Q. Ok, pessoal? Seguindo essas regras, não erra um exemplo, uma questão, tá bom? Negação de proposição com quantificadores. Bora lá. A negação da proposição, qualquer que seja x pertencente a A, tal que P de x equivale a afirmar existe pelo menos um x pertencente a A, sendo que P de x é falso, certo? Então, negar isso daqui é você simplesmente negar o P de x. Observe, a negação da proposição x pertence a A, qualquer que seja x pertencente a A, tal que P de x, equivale à afirmação existe pelo menos um x pertencente a A,
Observe que eu saí do para todo para existe pelo menos um, ok? Sendo que P de x é falsa. Assim, pessoal, a negação da proposição todo aluno da turma C é estudioso é o seguinte, observe, todo aluno da turma C é estudioso. Como é que eu nego isso? Eu saio do todo para existe pelo menos um aluno da turma C e nego o é estudioso, ó, que não é estudioso, ok? Então, eu antes estava dizendo que todo aluno da turma C é estudioso. Como é que eu vou negar isso? Eu digo que tem pelo menos um que não é. Então, eu faço a negação dessa proposição com quantificador. Percebeu? Então, a negação do qualquer que seja para todo, no caso, existe pelo menos um. Ok? E aí, o que acontece? C é estudioso. Eu nego C, da turma C, no caso, né? A turma C é estudioso, todo aluno da turma C é estudioso, e aí eu nego, existe pelo menos um, observe, eu saí do todo para o existe pelo menos, ok? E saí do é estudioso para não é estudioso. Qual é a outra forma? Bem simples também, nem todo aluno da turma C é estudioso, aí fica bem mais fácil você negar cá no início, tá bom? Analogamente, a negação da proposição existe x pertencente a A, tal P de x, é equivalente a dizer que para todo x pertencente a A, P de x é falsa. Observe que se o todo é negado para o existe pelo menos um, o existe pelo menos um é negado pelo todo. Correto, pessoal? Tranquilo aí, né? Seguindo. Assim, a negação da proposição existe um número cuja raiz quadrada é zero, todo número tem raiz quadrada diferente de zero. Observe, existe, eu mudei para todo. Ok? Todo número tem raiz quadrada diferente de zero. Antes era, existe um número cuja raiz quadrada é zero, eu coloquei ó, que é o quê? Diferente, ou seja, que não é zero. Tá bom? Eu mudei o existe um para o todo e neguei que a raiz quadrada é zero, dizendo que a raiz quadrada é o quê? É diferente de zero. Ou então eu posso dizer, nenhum número tem raiz quadrada igual a zero, também é a negação da proposição, certo? Então, portanto, a negação transforma o quantificador universal em existencial. Lembra que a gente falou lá, o quantificador para todo ele é universal e o E existe pelo menos um, ele é o quê? Existencial. Seguindo de negação e vice-versa. Você sai do para todo para o existe um, assim como do existe um para o para todo. Ok, pessoal? Seguindo aí, continuando, a gente tem aí um conceito sobre programação e eu quero ver com vocês aqui esse exemplo resolvido, certo? Observe. A proposição é falso que não está frio ou que está chovendo. Ela é equivalente a... Pessoal, observe, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um ou, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa identificar é isso. Se eu tenho um ou e eu quero achar um equivalente a ela, então como é que eu vou procurar? Eu vou procurar o que tem a conjunção, ou seja, o i. Então, o a não me serve, o b pode ser, o c não me serve. Então, só aí, só fazendo essa observação, eu já elimino as letras a e C. Só sobra para mim B e D, pessoal. Ok? Porque a gente falou cá atrás que nas leis de Morgan, ok? A gente tem que a negação de P o quê? É transformar em negação de P e negação de Q, ou seja, o ou vira I e o I vira ou, ok? Então, bora lá. Aqui está falando que é falso, que não está frio. Então, eu nego essa negação. Se é falso que não está frio, então eu vou dizer que está frio. O ou eu mudo pelo i, então vai ser está frio e está chovendo. Eu nego que está chovendo, então eu coloco o quê? Não está chovendo. Então a resposta correta é, nego que não está frio, eu digo que está, mudo o ou pelo i, e nego que está chovendo e digo não está chovendo. Então, a proposição é falso que não está frio ou que está chovendo, equivale a dizer que está frio e não está chovendo. Correto, pessoal? Observem que é algo que a gente precisa analisar com cuidado, mas nada
de outro mundo, nada tão difícil não, certo? Então, eu preciso que vocês façam, tá bom? Esses exercícios aí de aprendizagem, questões 1, 2, 3 e 4, tá bom? Do material de vocês. Depois eu preciso que vocês acompanhem aqui, né? Continue acompanhando no caso, a parte 2, que é fluxogramas, certo, pessoal? O pensamento lógico, matemático, ele está vinculado ao encadeamento de ideias, né? Quando você acaba gerando outros elementos para que você possa organizar suas ideias e executar as ações diante de um processo que você vai realizar. E essa parte vem trazendo fluxograma para a programação, né, de informática e algoritmos, que eu quero que vocês deem uma olhada nesse tópico e tentem fazer alguns exercícios, certo? Nesse tópico, o que eu quero falar para vocês basicamente, a parte de como é cada código, tá bom? De um fluxograma, certo? É bem simples, pessoal, a construção desses fluxogramas aqui. O material ilustra os símbolos associados, tá bom? De cada processo. E vocês precisam aí dar uma acompanhada comigo, tá bom? Deixa eu só descer aqui, que saiu um pouquinho. Então, bora lá. Ó, elementos e seus significados. Então, eu tenho aqui os elementos e os significados de cada um desses elementos de um fluxograma, certo? Então, toda vez que eu tiver esse tipo de figura, eu tenho o início e tenho o fim de um processo. Então, toda vez que eu preciso realizar um processo que tem algumas etapas e o início desse processo, eu vou construir começando com essa figura aqui, tá bom? Do fluxograma. E quando eu finalizar o processo, também eu vou usar esse tipo de figura, ok? Depois a gente vem com os dados. Representa qualquer tipo de dado no fluxograma. Os dados a gente vai jogar nesse tipo de figura aqui, também que a gente chama de paralelogramo, tá bom, pessoal? Quando a gente tiver um losango, nesses losangos a gente vai jogar sempre o símbolo de decisão, mostra que uma decisão será tomada e que o fluxo do processo seguirá determinada direção com base nessa decisão que a gente vai tomar aqui desse losango, tá bom? Depois vem um retângulo, que é o processamento, indica um determinado processo e suas funções e atividades. E quando tiver uma circunferência, ele é o conector, indica que haverá uma conexão nesse ponto, certo? Então, para criar de forma correta um fluxogramas, devemos seguir algumas dicas de trabalho. Observe. Primeiro passo, a gente precisa definir qual é a meta a ser alcançada, né? Nesse momento, você deve saber claramente qual é o seu objetivo. Estabelecer um conjunto mínimo de ferramentas a serem usadas, né? Busque sempre o conteúdo a ser inserido e elenque os dados relevantes. Segundo passo é estabelecer uma ordem. Na matemática, alguns resultados não podem ser alcançados antes de outros, ok? Então, é comum existir uma dependência hierarquizada, uma hierarquia entre os objetivos. Se eu quero achar as raízes de equação de segundo grau, a primeira coisa que eu preciso achar é o valor do delta, ok? Eu preciso do delta. Para achar o delta, eu preciso dos seus coeficientes, dos coeficientes da equação de segundo grau. Então, há uma hierarquia a ser seguida, ok? Então, a gente tem aqui um exemplo, né? Considere que o seu problema seja resolver uma expressão numérica como essa. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É resolver o que está dentro dos parênteses, fazer essas operações aqui. Depois, o que está dentro dos colchetes. Dentro dos colchetes, a gente tem multiplicações e adições. Então, primeiro faz o quê? As multiplicações, na ordem que vier. Depois, as adições. Depois, a gente tem uma outra multiplicação para só aí resolver o que está dentro da chave, certo? Parece complicado, pessoal, mas não é. É bem simples, ok? Bora pegar aqui um exemplo para a gente ver logo de forma bem objetiva como é a construção, tá bom, pessoal, de um fluxograma. Eu quero que vocês deem uma olhada aqui, tá bom, nesse QR Code aqui, né, que ele também dá algumas dicas da construção desse fluxograma, certo? Como são usados em outras áreas. Tem uma dica aqui, então eu quero que vocês façam esse acesso, certo? Aqui tem um exemplo de uma construção de um fluxograma, ok? E aí eu quero que vocês também deem uma acompanhada nesse exemplo, lá em casa aí com calma, ok? E aí ele traz aqui as proposições, ó, o início, não é isso? O processo, como ele vai começar. Deixa eu voltar aqui para vocês.
Então, observe, ó, pessoal, a gente tem aqui o início, ok? E o fim, observe que é a mesma figura, como a gente já falou lá anteriormente, ok? Depois a gente tem aqui os losangos, que são os símbolos de decisão, mostra que uma decisão será tomada, ok? Observe que tem o S de sim ou não. Se for não, aqui termina o processo. Se for sim, vem para uma outra decisão. Se for não, a gente vai estar finalizando o processo. Se for sim, tem uma outra decisão a ser tomada. Se for não, finaliza o processo. Se for sim, também finaliza aqui o processo, ok? Então, tentem fazer esse exemplo já com o fluxograma todo pronto. Vocês só vão estar preenchendo, ok? Que é o exemplo aí da página 12, que fala assim, uma pessoa conversa com um amigo sobre o futebol brasileiro e afirma que o Brasil possui uma grande quantidade de jogadores de futebol, sendo reconhecido no mundo por essa característica. Segundo essa mesma pessoa, um dos fatores que leva esse número elevado de jogadores é a alta importância que o meio jornalístico cria sobre o fato, que afeta a sociedade como um todo. O ouvinte estabeleceu uma linha de pensamento para analisar os dados apresentados, que podem ser descritos do ponto de vista lógico-matemático como a seguir. Então, elementos criados. 1. A sociedade brasileira é afetada pelos meios de comunicação. Então, vai entrar no P, pessoal. Isso é verdade ou não? Se sim, segue para o quê? Que é os meios de comunicação brasileiros dão alta importância ao futebol. Se sim, segue para o R. A sociedade sendo afetada promoverá um aumento do número de jogadores. Se sim, você finalizou aqui o processo, tá bom? Se não, você também finaliza aqui o processo. Observe que o não faz com que o argumento seja falho, ok? O sim segue para o argumento seguinte. Então, começou aqui o processo, tem a proposição P, a sociedade brasileira é afetada pelos meios de comunicação, sim ou não? Se não, o argumento é falho, encerrou aqui. Se sim, você vai para o segundo argumento. Os meios de comunicação brasileiros dão alta importância. Não, finalizou o processo. Se sim, você vai para o próximo argumento. A sociedade sendo afetada promoverá um aumento do número de jogadores. Se esse argumento não é válido, argumento falho, finaliza o processo. Se sim, você vai finalizar com sua conclusão. Você deverá analisar o processo e a linha de pensamento do ouvinte e será capaz de afirmar com base em seus argumentos sobre cada etapa P, Q e R para aceitar ou refutar o argumento do narrador. Não existe nesse contexto, pessoal, a resposta certa ou errada, tá bom? Pois trata de um exemplo hipotético, certo? Você deve seguir com base em suas respostas de foro íntimo se a argumentação será válida no processo do ensino lógico-matemático. No fluxograma, S e N representam respectivamente sim ou não para cada proposição, ok? Aí tem também, seguindo, pessoal, o passo para que vocês acessem aí, tá bom? O QR Code e deem uma olhada ao lado para construir, beleza? Aí tem aí alguns exemplos, alguns exercícios de aprendizagem que eu quero que vocês façam, questão 5, 6 e 7 vai estar lá no estudo dirigido para que vocês possam resolver essas questões, ok? A gente finaliza aqui essa frente A. Esses exercícios de aprendizagem vocês vão estar tentando fazer e eu vou estar resolvendo alguns deles também e montando aqui vídeos para vocês com essas resoluções, ok? Então, pessoal, fechamos aqui a nossa frente A. Fica aí para vocês as questões, façam as questões, releiam o material, tá bom? Que é o capítulo 1 e 2, noções de lógica e fluxograma. Passei bem rápido, pessoal, para o fluxograma, porque é algo muito básico, muito simples. Deem uma olhada, tentem responder as questões que vocês vão perceber a simplicidade, tá bom? Desses conceitos aí. Então, um abraço a todos. Deem um like, tá bom? No vídeo, se gostou, é claro. Se inscreva também no canal para que vocês possam receber aí, né, informações sobre os vídeos que eu vou postando aí diariamente para vocês, tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.